Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. No PET dessa semana, ele revê alguns conceitos importantes e eu vou abordar agora nesse vídeo que irá auxiliar vocês na resolução das atividades. O primeiro assunto é expressão algébrica ou expressão literal. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou expressão literal. A palavra algébrica vem de álgebra. Álgebra é a parte da matemática onde nós usamos letras para representar números, né? E a palavra literal aí significa letra, tá certo? Tanto é que você tem, por exemplo, a palavra literatura. Ela é formada com esse prefixo litera, que significa letra, tá certo? Aqui tem alguns exemplos. Antes de abordar esses exemplos, eu vou ver com vocês agora uma situação para a gente poder então entender o porquê de se usar letras na matemática, tá bom? Primeira situação que eu vou criar com vocês aqui é a seguinte: se quisermos calcular a nossa idade daqui a 5 anos, qual seria o procedimento? Você pegaria a sua idade e somaria 5 anos, correto? Somaria 5. Então, por exemplo, se uma pessoa que tem 12 anos hoje, ela quer calcular a idade dela, ela vai fazer 12 mais 5, que no caso vai dar 17. Agora, se uma pessoa que tiver 20 anos, o resultado vai ser diferente, não vai? Ela vai pegar a idade dela, que é 20, e somar 5. Uma pessoa que tem 52 anos, ela vai pegar também a idade dela, vai dar um resultado diferente, não vai? Pegar o 52 e somar 5. Então, vocês veem que nessa situação aqui, se eu quero calcular a idade de uma pessoa daqui a 5 anos, o valor ele varia de acordo com a idade da pessoa. O resultado vai variar de acordo com a idade da pessoa. Mas o processo de cálculo, ele vai ser sempre da mesma forma. Sempre pega-se a idade e soma mais 5, certo? Então, para se criar uma maneira geral, ou seja, para se criar uma regra que se usa para calcular a idade de uma pessoa daqui a 5 anos, nós podemos representar essa idade da pessoa de uma forma genérica. O que seria a forma genérica? Você usar uma letra, usar um símbolo. Ok? Eu vou chamar a idade, vou considerar aqui como a idade da pessoa como sendo um número X, um símbolo X. Então, a forma de calcular a idade de uma pessoa, você pega a idade da pessoa, que está representada pelo símbolo X, e soma 5. Tá vendo? Então, quando eu faço isso, eu estou representando simbolicamente a forma como eu calculo a idade de uma pessoa daqui a 5 anos. Daí, então, aqui, essa fórmula, ela mostra o processo que se faz para chegar a esse resultado. Tá certo? Então, o uso da letra é importante nesse sentido. Então, usando agora, quando você passa a usar letras para representar números, no caso aqui eu estou apenas indicando como que eu faria a conta, certo? Então, a álgebra, no caso aqui, nessas expressões algébricas, o que você escreve é como você faria a conta, sem se preocupar imediatamente com o resultado dessa conta, tá certo? Então, olha só os exemplos. Vamos escrever uma expressão algébrica que represente, letra A, o dobro do número x. O x aqui é um número desconhecido, que eu não sei qual é o valor dele, mas eu sei como que eu faria a conta para achar o dobro desse número. Quando você quer calcular o dobro de um número, o que você faz? Você multiplica por 2, não multiplica? Então, que conta que eu faria para achar o dobro de um número que eu não conheço, no caso, o dobro do x? Eu pegaria esse número x e multiplicaria por 2. Você ia fazer 2 vezes esse número, no caso, está representado por x. Então, simbolicamente, seria 2 vezes x. Então, essa aqui é a resposta. Então, aqui não tem resultado, é apenas escrever a expressão algébrica relacionada a essa situação aqui. Ok? Esse pontinho representa vezes. Esse pontinho de vezes, posso omiti-lo, deixar apenas assim, 2x, tá bom? Então, toda vez que tiver uma letra e um número e não tiver sinal separando essa letra e esse número, significa vezes. Letra B. A metade do número y. Não importa quem que é o y, o valor dele, né? O que importa aqui é como que eu faria a conta para achar a metade do y. Então, eu pegaria o número y e dividiria ele por 2. Tá vendo? Então, essa aqui é a expressão algébrica. Só que
Em vez de a gente escrever dessa forma, nós vamos passar a escrever em forma de fração. Seria o y dividido por 2, tá certo? A forma mais que vamos usar é a forma de fração. Então isso aqui representa a metade do número y. Letra C. A soma entre o quadrado do número x e o triplo do número y. Que não importa quanto vale o x, não importa quanto vale o y. O que eu quero aqui é escrever como que eu faria essa conta. Vamos lá. Essa sentença aqui já é maior, tá vendo? Então vamos por parte. Primeiro ele quer uma soma, não quer? Então por sinal de mais, é uma soma. Entre o quadrado do número x. O que seria o quadrado do número x? Seria x elevado ao quadrado. Potência. O que seria o triplo do número y? Seria 3 vezes o número y. Ok? Então agora eu escrevi a expressão, como que eu faria a conta para resolver essa sentença. Seria a soma entre o quadrado do número x com o triplo do número y. E na letra D, o triplo da soma entre dois números. Aqui ele não especificou que números são esses. Então eu represento por letras. Vou usar x e y também. Então a soma entre dois números seria um número x somado com o número y. Ele quer o triplo dessa soma. Se ele quer o triplo da soma, primeiro eu vou somar, ok? Então primeiro eu somo. Então eu vou pôr parênteses aqui indicando que eu vou somar primeiro. Depois que eu somar, é que eu vou multiplicar por 3. Eu vou calcular o triplo. Então o triplo da soma de dois números seria representado dessa forma, ok? Aqui então, apenas para vocês se familiarizarem com a linguagem algébrica. Próximo passo agora, vou falar do valor numérico de expressões algébricas. Relembrando lá na questão das idades, lembra daqui a 5 anos? Vocês viram que a expressão geral seria x mais 5, onde x é a idade da pessoa, mais 5 anos, daqui a 5 anos. E o valor da idade da pessoa variou de acordo com a idade que ela tem. Então, daqui a 5 anos, se a pessoa tem 12 anos, daqui a 5 anos vai ser 17. Se a pessoa tiver 20 anos, daqui a 5 anos vai ser 25. Se a pessoa tiver 52 anos, daqui a 5 anos vai ser 57. Então, quer dizer que o valor da idade da pessoa daqui a 5 anos vai variar de acordo com a idade dela, ok? Então, quando se fala de expressões algébricas, as letras elas são chamadas de variáveis. Por quê? Porque elas variam de acordo com a situação. E o que seria o valor numérico dessas expressões? O valor numérico dessas expressões é o seguinte: você vai ter uma expressão algébrica, vou escrever ela aqui, ó, x ao quadrado menos 8x mais 21. Nessa expressão, o x, eu não sei qual o valor dele. Ele aqui, então, ele é variável. Ele pode assumir qualquer valor. Só que nesse exercício específico, ele vai, então, indicar para você qual vai ser o valor dessa variável, qual vai ser o valor no caso do x. Ele está dizendo que nessa expressão numérica, ele quer o valor dessa expressão algébrica, ele quer o valor dessa expressão quando o x for igual a 3. Então, aqui eu tenho que fazer uma substituição, trocar o x por 3 e ver que resultado vai dar. Ok? Então, todas as vezes que ele quiser o valor numérico de uma expressão, ele vai te dar a expressão com a letra e, em seguida, vai indicar para você qual é o valor que você deve usar para essa letra. Nesse caso aqui, eu tenho que usar o 3 para o x. Então, eu vou substituir o x por 3. Lembrando que quando tem número e letra não tem sinal separando, é vezes, né? Então eu tenho x ao quadrado menos 8 vezes o valor do x mais 21. O que eu devo fazer então agora é substituir o x por 3. Então como é que vai ficar? Como o x vale 3, vai ficar no lugar do x, vai ficar 3 ao quadrado, tá vendo? Era x ao quadrado, ficou 3 ao quadrado, menos 8 vezes o valor do x, 8 vezes o 3. Então, onde tiver o x, nesse exercício eu vou substituir por 3. Mais 21. Quando eu substituo as letras por números, elas deixam de ser uma expressão algébrica, ela passa a ser uma expressão numérica. Agora eu vou resolver essa expressão numérica e então eu vou encontrar o valor numérico dessa expressão, correto? Resolvendo então agora. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. Menos. Como aqui não tem potência, eu posso multiplicar. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. E repete mais 21. Agora, como tem subtração e adição, resolve quem vem primeiro, a subtração, né? 9 menos 24 dá menos 15. Menos 15 mais 21. Sinais diferentes subtrai. No caso aqui vai dar... Subtrai 21 menos 15 dá 6. E mantém o sinal do maior módulo, que é o 21.
Então, a resposta aqui é mais 6. Quer dizer, então, que nessa expressão algébrica, quando x for 3, o resultado dessa conta vai dar mais 6, ok? Agora tente fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Bons estudos para vocês. Até mais.